Um dos objetivos dessas aulas seria a apresentação lá do estudo de caso, né? Que faz parte da nota, né? Por isso que a gente está fazendo mais encontros síncronos agora, né? Para dar tempo de vocês apresentarem. Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre algum ponto da matéria, a gente pode ver também. Larissa, boa noite. Boa noite, professor. Eu vi sua pergunta aqui sobre a revisão, né, bibliográfica. Sim. Então, na aula passada, lá em sistemas operacionais, eu expliquei melhor, até mostrei um exemplo. Não sei eu acho que você tinha saído já, né? Sim, sim. Mas aí eu mostrei um exemplo lá de como fazia a revisão, mas é só pegar aquela aula que a gente gravou e tem Uhum, um trecho lá de dúvidas que você pode dar uma olhada. Eu acho que vai te ajudar bastante, assim, pela sua pergunta. uhum. Vou Eu olhar peguei, lá então, depois. eu peguei um exemplo de uma revisão que eu já tinha feito e mostrei, né, Uhum. para os alunos. Eu acho que deu para ajudar bastante. Aí, se É você porque olhar. até então eu pensei que tipo assim, eu tava vendo o vídeo, né? Aquele que você colocou como anexo lá na atividade. Aí eu Uhum. fiquei vendo lá as coisas que ele tava mostrando, eu falei, misericórdia, gente, essa pesquisa vai ser grande. Eu falei, meu Deus, tô lascada. Eu pensei que eu ia conseguir fazer hoje, mas eu tô aqui em casa aqui sozinha, aqui com minha mãe e meu padrasto trabalhando, tô cuidando do meu irmão. Falei, vai ser complicado hoje pra mim. Misericórdia. Não, não, a revisão é mais simples. São 5 fontes só, né? Uhum. É que eu vi, quer ver? Tive até que reiniciar meu computadorzinho velho aqui, aquele que me ajuda a fazer os trabalhos. Uhum. Aí eu tava entrando lá na tarefa, eu falei, meu Deus. Tipo assim, eu nunca fiz, né? Nunca fiz uma revisão desse tipo. Uhum. Aí eu fiquei, gente, eu falei, será que isso é muito difícil de fazer? Porque eu tava até lendo uns artigos assim, eu pesquisei, né, no Google como fazer e tá pra mim poder ter mais detalhes. Aí Uhum. eu fui lendo, eu falei, tá. Falei, será que eu consigo fazer ainda hoje? Porque eu tô toda lascada, que eu tô fazendo dependência também de outras matérias do primeiro período que a gente não teve, né? A gente acabou não tendo por conta desse negócio de pandemia e o professor não teve como mais dar pra gente, eu tô fazendo dependência também. Aí eu tô com quase 8 matérias. Eu falei, senhor, tem misericórdia, porque o negócio tá difícil pro meu lado, pra conseguir conciliar. É,
8 matérias não é pouca coisa, não, hein? Imagina. Aí tem vezes que são dois, ou teve uma vez que tinha acho que 5 deveres pro mesmo dia. Eu fiquei doidinha. Pra tentar organizar tudo para conseguir entregar. É, 8 disciplinas é É bem puxado. complicado, né? É puxado. E eu tô tentando não, tipo assim, não é cancelar, acho que é desativar. Tipo assim, desativar. Não lembro a É palavra agora. trancar, né? É, tipo, Chama. trancar a matéria, no caso, né? Uhum. É, pra, tipo assim, não ficar mais ainda lá na frente, porque eu não sei se o próximo período vai ser mais matéria ainda, ou eu vou e fico acumulando matéria, tipo assim, disciplina, no caso, né? Aí vai Uhum. ficar bem mais puxado. Então, eu tô tentando não cancelar nenhuma pra futuramente eu não ter mais trabalho do que eu tô tendo agora. É, você tem que fazer um planejamento semanal, né? Quantas horas vai Sim, eu sempre dedicar tiro a e... parte eu sempre tiro a parte da tarde. Eu até, tipo assim, a cada semana, cada semana que acaba, eu sempre vou em todas as matérias, olho tudo que tem para fazer, eu vou anotando. Aí eu tenho um quadrozinho, tipo um quadrozinho aqui no meu quarto. Aí eu anoto Uhum. de todas as disciplinas, quais os deveres que tem e para tal dia que tem. Que aí, tipo assim, logo quando eu acordo, eu já dou de cara com o que tem para fazer, para mim não esquecer de nenhuma. Mas mesmo assim, ainda assim, fica complicado, porque esse negócio de eu estar, minha mãe trabalhando, coisas da pandemia, né? Irmão dentro de Uhum. casa ajudando, enfim. Aí fica bem corrido esse negócio, aí tem que levar irmão pra escola, buscar, aí fica uma coisa bem corrida. Aí junta esse monte de matéria, irmão, e ajuda a mãe na casa, e fica uma coisa doida. O negócio é manter a sanidade, né? Enquanto isso. Nossa, nessa pandemia manter sanidade tá difícil, tá? Misericórdia. É. Ah, o Natan falou que tá igual você aí, ó. Ah, nossa senhora, eu tô fazendo trabalho junto com ele ali, a gente tá ficando doido. É, Larissa, você vai apresentar esse de banco de dados hoje? Ô, professor, se não for incomodar, eu queria focar nessa revisão, porque a minha colega, minha parceira também não tá aqui na aula ainda, também. Aí apresentar um pouco sozinha é meio complicado. Aí se Uhum. não for incomodar, deixar, tipo assim, se não for atrapalhar seu planejamento, deixar para apresentar na próxima semana. Não, assim, eu não sei quantos grupos vai ter, né? Quantas apresentações vão ter. Então, Professor, eu creio que não são tenho poucas, ideia. tá? Deve ter umas três porque na nossa turma, professor, tipo assim, como infraestrutura de banco de dados, acho que é só nossa turma, né, que frequenta. Você vê que ó, só tem mais Uhum. três aqui, tirando você, só tem três pessoas dentro da sala de aula. Então, é um índice muito baixo, porque teve uma grande existência na nossa turma. Então, assim, creio que não vai ser muitas duplas a apresentar. Deve ser no máximo três, se bestar, ou menos ainda, né, professor? Porque do jeito que vai o andamento. Ó, eu recebi aqui desse trabalho, o trabalho da Bruna. A Bruna está fazendo com alguém de vocês? A Bruna tá fazendo comigo. Ah, tá. Então esse aqui é o da Bruna. Deixa eu ver mais aqui. Eduardo Natan e Emanuel tá aqui também. E mais. Fernando, deve ser Fernando e Gabriel, né? Professor, que tem que olhar isso daí, que você falou que era para entregar, cada pessoa da dupla entregar no seu próprio login. Não, é isso que eu tô checando. Porque Fernando e Gabriel. Então até agora são três apresentações. Deu uma perdida aqui. Deixa eu ver. Ah, não, é a sua.
Então, são 3 até agora. Ver se tem mais algum. Mariana. Mariana está fazendo com algum de vocês? Acho que não, né? Acho que não, professor. Gabriel, Eduardo, não, né? Mariana? Então, teoricamente são 4. Até agora. Deixa eu ver, tem mais uma página de alunos aqui. Se a Mariana apresentar, são 4 trabalhos. Então a gente não está tão apertado assim, não. Dá para ser. Só que tem que começar a apresentar logo, né? Porque senão, se deixar acumular tudo no final, não vai dar tempo. Não, não, essa semana. É que essa semana e a outra passada agora que eu tive que sair, essa coisa toda, é porque ficou bem Uhum. complicado mesmo. Mas a semana que vem, se não for te atrapalhar, sem falta, a gente está apresentando. Então, hoje eu espero que seja o Eduardo e o Emanuel, né? A gente só está esperando o Emanuel chegar. E semana que vem, então, Gabriel e Larissa. Vamos ver se a gente apresenta semana que vem, né? Para encerrar essa tarefa logo. Uhum. O Gabriel acorda o Fernando lá. Fernando, vem aqui apresentar, Fernando. Vê se o Apresentar Fernando, sozinho também é complicado. vê se o Fernando tem algum show lá de rap para cancelar. Ele é cantor de funk, meu filho. Fernando. Olha. Ó, o Gabriel tá abrindo um negócio aí, ó, vendendo uns fones. Eu não assino embaixo não, hein, Gabriel. Não sei que fone é esse, não. Se alguém quiser comprar, e fala com ele. Qualidade, professor. Eu não sei, não comprei fone dele, não. Eu não garanto. O Manuel chegou. Vocês já querem apresentar de uma vez? Ou Por mim, tudo preferem? bem. Já dá para apresentar, mas hoje vai ser top das galáxias, né? Já tá bem melhor do que da última vez. Beleza. Manuel. Emanuel Carlos. É nome de autor, de escritor. Beleza, se vocês quiserem então apresentar agora, depois a gente vê a questão da disciplina aí, se vocês têm alguma dúvida. O Eduardo já jogou para o Emanuel. Vamos ver se o Emanuel consegue pegar hoje, hein? Calma aí, calma aí. O Emanuel falou que vai puxar. Não sei quem vai puxar lá, não. Se fosse em sala de aula e falasse isso, vai puxar, eu já ia ficar com medo. Eu não sei quem vai puxar dali.
Né, Larissa? A gente está vivendo tempos bem violentos, né? Tá complicado. Ai, misericórdia, professor. Só Deus na causa. A distância, eu acho que eu estou mais protegido, hein? Ô, professor, você acha que agora com esse negócio obrigatório, você acha que volta às aulas presenciais? É depois do dia 30? Não sei. Eles vão voltar com o ensino flexível, né? Mas acabou que eles deixaram, ficou uma portaria publicada a nível de IFES, né? No geral, todos os campos. Mas aí cada campus vai organizar seu retorno, né? Vai ser um retorno híbrido primeiro e depois o retorno 100%. Mas não sei te dizer não, se vai ser agora. Eu sei que semestre que vem já começaria o híbrido, né? Aí vai ter que ser meio igual o pessoal está fazendo nas escolas aí, né? Vai uma turma, uma parte da turma numa semana, ou sei lá, eles dividem a turma em subturmas, né? E aí cada subturma vai um dia da semana e por aí vai. Agora, como é que vai ser certinho? Porque o ensino médio tá indo por grupo, né? Eles colocam grupo azul, grupo Nisso. vermelho, aí eles estão indo por grupos, tipo, um dia sim, um dia não. Aí eles estão intercalando as turmas. Aí por isso que eu tô perguntando, porque eles falam que até então, até dia 30, acho que até dia 30 desse mês ia ser online, né? Aí depois ia ter uma nova reunião para poder saber o que foi que vai ser decidido de novo. A princípio, esse restinho de semestre a gente vai continuar no remoto, né? Nesse à distância. Eles devem voltar como teste só o ProEjo. Ô, Né? professor, quando que acaba esse módulo exatamente? Porque em cada uma das disciplinas, um professor mostra que é no final de setembro, outro mostra que é no final de agosto. Aí eu tô meio perdido aqui para saber quando é que acaba isso. Deixa eu te dar a data certinha aqui. Pelo menos é o calendário que está lá no site do IFES, né? Deixa eu ver aqui. Mas, se eu não me engano, é dia 10 de setembro. Tenho quase certeza. Dia 10 de setembro, acaba esse módulo, aí vai ter um intervalinho de mais ou menos uma semana e pouquinho, e aí o 2021/2 começaria dia 22 de setembro. Então, encerra esse agora dia 10 de setembro, e o próximo começa dia 22 de setembro. É o calendário que eu tenho aqui, né? Que está no site. Acho que não fizeram mudança, não Mas foi aí já avisado. seria o terceiro módulo, né? No caso de vocês, terceiro módulo, a partir do dia 22 de setembro. Eles decidiram fazer o segundo módulo corrido já, assim, né? Sem intervalo no meio. Isso aí eu não estou sabendo. Que não vai ter um intervalo de um período para o outro? Que não teve, tipo, durante o módulo, umas férias, entre aspas, assim. Ah, tá, verdade. Foi corrido, não teve o intervalinho que costuma ter em julho, né? Isso. Acho que é porque perdeu tanto tempo no primeiro módulo que dividiu em dois, né? Que aí acabou para fazer as coisas acontecerem mais rápido, fazendo isso aí sem o intervalo. Isso. Aí eles não deram esse intervalo em julho para tentar acertar o semestre ano que vem, né? Para ficar periodizado aí no calendário, né? Então tiveram que fazer isso aí. O ruim é que a gente fica acessando as redes sociais e todo mundo de férias e a gente trabalhando, né? Dá uma sensação meio esquisita. Isso. É uma sensação estranha. Mas é o que eles fizeram.
Beleza, eu vou sair aqui então, fechar meu Beleza, vídeo e aí a bola tá com vocês. Tá beleza. certo? Boa sorte, bom trabalho aí. Então, o nosso grupo sou eu e o Emanuel apenas. A gente escolheu o primeiro caso da apostila e a gente vai explicar primeiro um pouco sobre como que é o primeiro caso, qual que é o primeiro problema da apostila. Como primeiro problema, ele exigiu que representasse uma hierarquia de empregados de uma empresa. Cada empregado sempre lotado em um departamento, divisão, seção, e essa seção pertencendo sempre a uma divisão, que a mesma divisão pertenceria a um único departamento. Mas também pode ter várias divisões que, por consequência, tem várias seções divididas. Como solução, o que se faz? Primeiro foi feito identificar as entidades e organizar elas da seguinte maneira. A gente botou ali cliente, endereço completo, categoria do cliente e vendedor responsável. Cada uma dessas entidades possui atributos. No caso do cliente, por exemplo, é o nome e o CPF. No caso do endereço, é a rua, o CEP e o bairro. No caso da categoria do cliente, é o código do cliente e a categoria. E no caso do vendedor responsável, é o código do vendedor e o seu nome. Aí cada cliente vai estar relacionado a um vendedor responsável, como se cada cliente tivesse um vendedor para si, né? Então, a gente decidiu montar as cardinalidades. O cliente, com cada um de seus atributos, ele com esses atributos seria mandado para um vendedor, que será o seu vendedor, que vai vender os produtos para ele, que também possui os seus atributos que foram citados no slide 3. E esse vendedor pode ter vários clientes ou também pode ter nenhum, com um tempo em que não tem cliente mesmo, né, por assim dizer. Aí o relacionamento deles, entre os dois, o cliente e o vendedor, é a venda. Aí a gente utilizou aquele slide da última semana que a gente te mostrou para demonstrar isso. Aí, como você pode ver, a gente fez ali a conexão entre o vendedor e o cliente, que segue a sua categoria, e botamos as informações lá em cima de cada um dos seus atributos, né? Por exemplo, como a gente citou, o cliente, o nome e o CPF, a categoria, o código do cliente, a categoria, o endereço, etc. Basicamente é isso. Se o Ok. Emanuel tiver alguma coisa para comentar aí também, ele pode escrever no chat. Eu não sei se ele tem alguma coisa para comentar, mas se não tiver, O Emanuel tá sem microfone? ele tá sem microfone. Uhum. O, o Emanuel validou e assinou embaixo. Falou que a nota do grupo é toda culpa sua, tá, Eduardo? Maldade isso aí. Ele só validou. Ele só assinou embaixo. Aí eu arrasto ele pro buraco junto, fico todo nervoso na hora de apresentar, mas pelo menos dessa semana eu consegui ficar mais calmo, mais tranquilo. Hoje Ficou menos foi bem enrolado. melhor que a semana passada, né? Bem melhor Não mesmo. só em termos de apresentação, assim, mas pelo menos vocês montaram assim, uns slides para ajudar vocês a apresentar, né? Porque isso no final acaba ajudando, né? Essa questão de ter algum material assim para te guiar, né? E aí, só como dica aí para a Larissa, né, para o Gabriel, que ainda vão apresentar, é usar algum material que ajude na apresentação, né? Uma figura. Tem gente que prefere usar um fluxograma, um diagrama, um mapa mental, isso aí, slides, né? Isso aí sempre ajuda para a gente não se perder. Aí como a gente tinha feito na semana, para semana passada, no caso, esse diagrama, né?
DataGraph, a gente decidiu botar ele aqui no final do slide também para dar uma visualização do que seria cada classificação e as suas uniões ali. Ok, vocês lembram, tirando o Eduardo e o Emanuel, vocês lembram por que tem alguns itens aí que estão no formato de elipse, estão dentro de elipses? Vocês lembram o que significa isso? Nome, CPF, CAT, COD, CLIE, né? Cliente. Qual que é o nome que a gente dá para isso aí? Que é, professor? Repete a pergunta, por favor. Esses termos, esses nomes que estão em elipses, né? Nome, CPF, rua, CEP, o que são esses elementos aí no diagrama? Atributos? Isso, atributos. E por que tem alguns atributos estão grifados? Ai, me lascou, eu não lembro, não. Vocês lembram por que tem alguns atributos aí que estão grifados? Eduardo e Emanuel, vocês vão ter que ajudar aí. Por que tem alguns atributos que estão grifados? O que a gente pode explicar aí para o pessoal? São atributos determinantes, né? Então, eles determinam que aquela entidade, aquela tabela, né? Aquele atributo, aquela linha que você está olhando naquele momento, ela vai ser única de acordo com esse atributo aí, né? Então, por exemplo, CPF, ele está identificando unicamente um determinado cliente, né? Por exemplo, o meu CPF, né, ele vai descrever a minha identificação única, né? Pelo menos espera-se que seja a identificação única, né? Apesar que já usaram meu CPF lá em São Paulo, usaram e colocaram o nome lá. Mas isso acontece, né? Mas deveria ser uma identificação única, né? E a gente chama essa identificação única de chave o quê? Vocês lembram? Chave primária, isso aí. Tá? Então, a chave primária, a função dela é essa, é você determinar unicamente um elemento daquela tabela, né? Então, para isso que ela vai servir. Então, esse problema 1 aí, ele é um problema um pouco mais simples, mas que já traz alguns elementos que a gente pode usar em outros problemas que a gente for passar, né? Ele pode ajudar a gente. Então, por exemplo, a gente tem ali um relacionamento chamado venda, né? Entre categoria do cliente e vendedor responsável. Então, esse relacionamento, na hora de passar para o banco de dados, no modelo físico, né? Ele provavelmente vai gerar o que para a gente no banco de dados, esse relacionamento? Ele vai se transformar em quê lá no modelo físico, no banco? O venda. Ele vai se transformar provavelmente numa tabela, né? Você vai ter uma tabela venda e vai relacionar um vendedor com 0 a N tipos de clientes, né? Então, isso aí provavelmente vai gerar uma tabela lá no banco de dados. Ok? Então, a gente tem uma primeira modelagem que você faz baseado apenas
em entidades e relacionamentos, né? Mas na hora de você migrar isso para um diagrama físico, que é o diagrama que você vai rodar para gerar o banco de dados, né? Vocês devem ter visto ou estar vendo isso lá nos tutoriais lá do MySQL Workbench, né? Esses relacionamentos, eles podem também gerar o quê? Gerar tabelas, né? Naquele primeiro exemplo de diagrama que a gente fez, que eu até sugeri uma solução lá no Ava para vocês darem uma olhada, lá nós temos uns relacionamentos que gerou tabela, né? E aí eu tentei manter o mesmo nome do relacionamento para vocês verem lá que o relacionamento virou uma tabela na hora de passar para o banco de dados, né? Então, geralmente nas empresas, eles não costumam usar esse diagrama que foi usado aqui na apresentação, né? Isso não, eu não estou reprovando o grupo por isso não, tá? Isso é uma questão de otimização de tempo e otimização de equipe. Como nas empresas eles já estão muito acostumados a fazer modelagem de dados, então eles já partem logo para o modelo físico, né? Um modelo mais próximo realmente do banco de dados. Então, eles já geram logo no diagrama a entidade de venda, por exemplo, né? Já transforma esse relacionamento numa entidade para acelerar o processo, né? Eles têm muito banco de dados para ficar fazendo manutenção, criação, consulta, né? Então, ficar perdendo, entre aspas, né, muito tempo nesses diagramas aí pode atrasar o processo. Então, eles já descrevem logo o diagrama mais físico, né? O diagrama mais próximo do real. Tá? Mas isso é uma opção que as empresas podem fazer. Então, eu não sei se no local que vocês vão trabalhar ou já trabalham, se eles vão usar esse tipo de diagrama, esse tipo de modelagem, né, mais, digamos, mais alto nível, ou se eles já vão partir para um diagrama de entidade, né, de tabelas e relacionamentos, que é no estilo daquele que a gente apresentou aqui, quando a gente deu uma possível solução lá para aquele problema, para aquele mini-mundo lá da empresa. Tá? Então, assim, eu não sei que tipo de diagrama vai ser apresentado para vocês, se já são as tabelas já definidas em algum software, né, tipo que a gente está usando aí, ou se eles vão desenvolver no estilo que foi apresentado aqui hoje, tá? Mas a gente tem que saber ler os dois tipos. Ler esse tipo aqui e ler aquele de tabelas também, porque a gente não sabe o que vai passar, né? O que vai ser passado para a gente. Tá certo? Então é importante a gente treinar essa leitura aí. Por isso que a gente já passou aquele mini-mundo, já apresentei uma possível solução para vocês. Vocês estão fazendo agora esse estudo de caso, já é o segundo, né? Então, para quê? Para treinar essa leitura de diagrama, tá certo? Especificamente, assim, para a ementa do nosso curso, desse curso em específico, né, de manutenção e suporte, a gente está meio que partindo do princípio que o banco de dados já existe, né, já foi modelado. Então, a gente já foi feito por algum analista, por algum analista de negócio, já foi montado esse banco de dados. Então, vocês, na verdade, vão fazer a manutenção, né? Vão estar mais preocupados com a parte de segurança, integridade do banco, desempenho, né? Essas questões do banco de dados. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida, Larissa, Gabriel, sobre o trabalho aqui que eles apresentaram? Acho que não, professor. Acho que estou tranquilo, assim. Acho que o diagrama, ele ajudou bastante a fazer para o entendimento, né, do problema. Uhum.
Gabriel, alguma dúvida? Não? Então, aqui só para a gente... obrigado ao grupo aí, né, por ter apresentado. Já anotei aqui as questões, aí depois eu lanço a nota lá no AVA, tá bom? Mas a ideia, assim, o ruim é que a gente está com uma audiência muito pequena, né? É difícil a gente promover assim, muito debate, né? Dos problemas em si. Mas se fosse em aula, a gente poderia, se fosse presencial, talvez ficasse melhor para a gente discutir esse modelo e etc. Pode fechar aí, por favor, o compartilhamento. Beleza. Então, a dica aí para os próximos, né, é tentar... Acho que entrou alguém aí agora, acho que foi a Bruna. A dica, então, para vocês que vão apresentar ainda o estudo de caso, é usar alguma ferramenta para ajudar vocês a apresentarem, né? Porque isso ajuda, né? Colabora com a gente. Então, usar uma figura, um diagrama, né? O que for, slides, o que for mais interessante aí para vocês usarem, tá? Eu, particularmente, gosto muito de figuras, ok? Nesses slides que eu estou fazendo para vocês, eu até que não estou usando muita figura, porque eu meio que estou fazendo um resumo da apostila, né? Para ajudar vocês. Então, eu estou meio que fazendo um resumo dos pontos mais importantes da apostila e colocando no slide, né? Mas, geralmente, eu gosto mais de trabalhar com figuras, porque eu acho que tem um impacto melhor, assim, na aprendizagem, né? A gente costuma ter uma memória mais visual, né? Fotográfica das coisas. Beleza? Boa noite, Bruna. Boa noite. Boa noite. Eu vou mostrar aqui para vocês, então. Vamos ver se ele está aberto aqui. Ele era para estar aberto, mas não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se vai dar certo. Beleza. Acho que está aparecendo aí para vocês, né? Então, a gente tem aí a gente estava falando da estrutura física, né, do banco de dados, e a gente tratou, então, de quais são os objetivos dessa estrutura física do banco de dados. Então, basicamente, ela vai controlar transações e concorrências, né? E a gente falou aquela situação que a operação no banco de dados ela tem que ser completa, né? Você tem que ter um estado antes da operação que você vai fazer, um estado depois dessa operação. E esse estado tem que ser íntegro, né? A gente tem que deixar o banco de dados íntegro. Então, por exemplo, né, a gente até citou esse exemplo. Você está fazendo manutenção em 20 mil linhas de uma tabela, mas no meio do processo de algum problema, ou de sistema operacional, ou de rede, ou de disco, sei lá, né? Aconteceu algum problema e a operação não pôde ser finalizada, né? Então, o que um bom sistema gerenciador de banco de dados tem que fazer? Ele tem que dar um rollback, né? Voltar atrás e deixar o estado íntegro que estava antes de começar aquelas operações, né? Então, essa é uma ideia que a gente usa bastante em banco de dados, tá certo? Então, o objetivo aqui de um sistema gerenciador de banco de dados é o quê? Basicamente, né? É controlar transações e concorrências,
tá? E aí a gente falou da questão da finalidade de um sistema de banco de dados, que é armazenar os dados, né, de modo a compartilhar essas informações e permitir consultas e atualizações no banco também. Então, a gente usa uma linguagem específica, que é o SQL, né, e seus derivativos lá, para você poder trabalhar com banco de dados, tá? E aí a gente também citou algumas possíveis profissões que podem existir aí a nível de banco de dados, né? Você tem o famosão aí, que é o DBA, né? Então, você pode ter uma pessoa só fazendo esse papel, você pode ter uma equipe de DBAs, né? De administradores de banco de dados. Isso aí vai depender do tamanho da empresa, da quantidade de clientes que são atendidos, né? Então, vai depender de tudo isso para se determinar quantos DBAs vão ter, se vai ser equipe, se vai ser uma pessoa só, né? Então, isso aí depende bastante. A gente tem a figura do administrador de dados, que a gente falou na aula passada também, que ele é responsável por validar aqueles modelos, né? Então, por exemplo, esse modelo que o Eduardo e o Manuel apresentaram hoje, ele seria apresentado para esse cara, ou para essa equipe, né? Não sei o tamanho da empresa, e eles teriam que validar esses modelos, né? Então, existe essa figura também. Que, às vezes, né, o administrador de dados, ele pode ser o próprio DBA, ou equipe de DBA também, tá? E aí a gente falou também do analista, do desenvolvedor de aplicações, que é um tipo de profissão mais genérica, né, não só para banco de dados, mas para desenvolvimento de sistemas, de aplicativos, de apps, né, agora está na moda você usar esse termo aí, tá? Então, geralmente, o analista é quem faz toda a parte de engenharia de software, né? Então, ele vai lá, entrevista o cliente, ele tenta tirar daquela entrevista aquele tal de mini-mundo que a gente viu lá, e a partir disso ele começa a montar os diagramas, não só de banco de dados, mas os outros também, né? Diagramas de componentes, estudo de caso, não, caso de uso, desculpa, caso de uso, diagrama de estados, ele começa a definir vários diagramas lá, que são já específicos da área de engenharia de software, né? E ele passa isso, então, para o desenvolvedor, que vai implementar aquilo tudo que ele já definiu, né, na sua engenharia de software, tá? O analista de negócio é o cara que está fazendo intermediação, né, entre a construção e a manutenção do banco de dados e o cliente. Ele está no meio da jogada. Geralmente, esse cara é o cara que mais entende do negócio do cliente, né? Eu até citei um exemplo de uma empresa que eu já trabalhei e que ela fazia muito sistema de gerenciamento para marmorarias, né? Então, a gente tinha uma equipe dentro dessa empresa que tinha um conhecimento muito grande na área de marmoraria, de tanto desenvolver sistemas nessa área, né? Então, eles se tornavam, né, o analista de negócio. Quer dizer, ele conhece a linguagem das empresas de marmoraria, o linguajar que eles usam, né, as expressões, então eles tinham mais facilidade de transpor essa linguagem para uma linguagem mais técnica, né, que a gente precisa na parte de banco de dados mesmo. E a gente tem aqui como usuário de banco de dados o final, que seria o quê? O usuário final, né? Que é o cliente, né? O que vai usar o sistema, que vai usar o banco de dados, tá? Esse cara aqui que é o cara importante para a gente. E aí, quem vai ser esse cara?
Ele vai ser, por exemplo, as pessoas que trabalham na empresa para a qual a gente está desenvolvendo aquele banco de dados, né? Ou, por exemplo, ele pode ser a própria comunidade, a população que está usando o sistema público, né? Então, eles vão ser o usuário final, tá? E aí vem a questão que a gente tem na apostila também, nesse capítulo 4 que a gente está vendo, que são as vantagens de se utilizar SGBDs, né? Tá, por que que eu não uso, ao invés de usar um SGBD, por que que eu não uso um sistema de arquivo, né? Arquivos e pastas no Windows, por exemplo, né? Por que que eu não faço isso? Se for um banco de dados pequeno, dá até para fazer, né? Se você não quer gastar com um pessoal especialista em banco de dados, você organizar as coisas em arquivos e diretórios, no Windows, por exemplo, dá para fazer, mas tem coisas que só o sistema gerenciador de banco de dados vai conseguir fazer para você, né? Então, aqui tem algumas vantagens, né, que nos ajudam a saber, quando é que eu vou sugerir que uma empresa utilize, né, e contrate um especialista para construir ou ir para fazer a manutenção do banco de dados da empresa, né? Tem algumas vantagens de se utilizar esses caras aqui. Então, uma delas é o quê? A integridade referencial aqui, né? Que basicamente é aquela amarração que a gente tem entre as tabelas de um banco de dados, né? A gente viu no exemplo aí que foi apresentado pelo Eduardo, que tem uma amarração entre cliente e vendedor, por exemplo, né? Tem uma amarração ali que está ligado com o negócio da empresa, né? Então, você consegue relacionar elementos dessa minha base de dados, minha base de informação, né? Você fazer isso em diretórios e arquivos no sistema operacional fica mais complicado. Como é que você vai relacionar um elemento desse sistema de arquivos, relacionar um elemento com o outro? No banco de dados, isso é bem mais tranquilo de fazer, né? Naquele exemplo que a gente fez lá aquele primeiro caso prático que a gente fez, a gente viu lá que tinha relações entre as tabelas, né? Então, a gente tinha a tabela que ia lá, pegava elemento de uma tabela associada, pegava elemento, atributo de outra tabela e jogava isso numa tabela específica para dizer que aquela tabela, na verdade, era uma relação entre outras entidades. Uma relação entre entidades, né? Então, isso você consegue fazer através de um banco de dados, um sistema gerenciador de banco de dados. Fazer isso usando só arquivos de diretórios já fica bem mais complicado, né? Fazer isso, por exemplo, usando uma planilha no Excel, também é um pouco mais complicado. Dá para fazer? Dá. Mas se for um banco de dados grande, já começa a complicar bastante, né? Tem a questão também da restrição de domínio, né? O sistema banco de dados, ele permite isso para você. Então, ele permite o quê? Definir quais são os valores válidos de um determinado atributo. Ok? Isso aqui também é uma coisa que acontece, por exemplo, em sistemas operacionais de rede. O Windows Server, por exemplo, né? Você tem isso aí. Quer dizer, se um determinado atributo é um CPF, igual a gente viu lá no exemplo, né? Ele tem que ter tantos caracteres. Se tiver mais ou menos, está errado. Ok? Então, por exemplo, a sua senha para acessar um computador lá do IFES, ele precisa ter
determinados caracteres, senão sua senha não vai passar no teste, né? Você não vai poder cadastrar aquela senha. Né? Então, essa restrição aí de valores para atributos, a gente consegue fazer também no sistema gerenciador de banco de dados, tá? Outra vantagem também, controle de redundância, tá? Que a gente consegue fazer isso aí também. Redundância é quando você quer, quando acontece de você, por exemplo, armazenar dados repetidos, né? Você carregou, às vezes, dois valores iguais para o mesmo atributo. Então, isso é uma redundância, né? Você está repetindo valores. Então, a gente tem como, via recursos aqui do sistema do SGBD, você garantir esse controle, né? E aí o autor da apostila cita até os triggers, né? Que são os gatilhos. Esses gatilhos, eles são acionados quando você, por exemplo, vai dar uma atualização em determinado atributo de uma tabela, né? Então, você pode configurar esses gatilhos. Por exemplo, na atualização, verifique isso aqui. Isso é um gatilho, né? Então, toda vez que você atualizar aquela tabela, aquele atributo, ele vai disparar aquele gatilho, né? Para verificar, por exemplo, se um valor está sendo redundante ou não. Ok? Então, a gente consegue checar via gatilhos, que é um recurso que o sistema tem também. Fazer isso no sistema de arquivos normal do sistema operacional é mais complicado, né? Fazer isso numa tabela, numa planilha, dá para fazer? Dá, mas você vai ter que ter muito mais programação do que aqui, tá? Controle de transação, né? A transação, basicamente, é o quê? São as operações que você está fazendo no banco de dados, né? Então, por exemplo, né, você quer fazer uma atualização em uma tabela, né? Então, geralmente, o que a gente faz, né, quando a gente quer fazer uma atualização importante numa tabela? A gente faz o quê? A gente fala assim com o banco de dados, olha, tenta fazer essa operação até o final. Se não conseguir, você volta para o estado íntegro anterior, né? Então, existe esse controle de transação, que para fazer isso no sistema de arquivo, é possível fazer, mas você vai ter muito mais trabalho, né? Controle de segurança, também, você consegue definir o que cada tipo de usuário vai poder fazer naquele banco de dados, em termos de tabelas, etc., tá? E aí, outras vantagens que a gente tem, por exemplo, você tem a independência de dados, né? E independência de localização de dados. Ainda mais hoje que você tem a virtualização, né? Você tem muita virtualização hoje em dia, muita nuvem, né? Então, você tem nuvem, por exemplo, do Google, nuvem da Microsoft, nuvem até particulares de empresas. Então, na hora que você vai atualizar uma informação sua no aplicativo, você não sabe em que lugar, em que local geográfico aquela informação sua está indo, né? Se você for atualizar uma informação, por exemplo, sua do seu e-mail no Google, eu não sei se ele está guardando aqui em São Paulo e está jogando isso lá para os Estados Unidos, para a Europa, em algum data center deles, né? Mas isso não interessa para a gente acaba abstraindo isso, né? Quem se preocupa com isso é o sistema que gerencia o Google lá por trás, né? Então, essa independência de dados aqui, independência de localização, isso é importante, quer dizer, você continua usando o aplicativo,
sem se preocupar se aqueles dados, por exemplo, eles alteraram, mudaram de lugar, ou qualquer outra coisa. Então, essa independência é bem interessante também. Ok? E outra questão importante que a gente tem no sistema de gerenciamento de banco de dados é a questão da arquitetura, como eles são construídos, né? Então, o sistema gerenciador de banco de dados, ele é dividido em níveis. Então, você tem um nível mais interno, ele vai estar ele vai estar relacionado como os dados estão armazenados fisicamente mesmo, bits, se são caracteres, quantos bytes cada item, cada caractere vai poder alocar na memória, no disco, né? Quantos setores do disco de um servidor eles vão poder usar e por aí vai, né? E você tem um nível mais externo, mais de fora, que é o nível lógico, né? Que você vai ter o nível mais conceitual do banco, né? Você tem a visão mais acima do que essa relação de bits e bytes, né? Você vai ter a relação de dados, realmente. Ok? Esse nível conceitual, ou nível lógico, ele define a visão ou esquema externo de um grupo de usuários, né? Então, esse esquema que a gente monta, né, ele é que vai dar o esqueleto do banco de dados, né? Então, tudo que você for mexer, alterar nesse esquema, ele vai refletir em toda a base de dados que você tem, ok? Então, a gente tem que trabalhar com o esquema de uma forma bem cuidadosa, né? Senão você pode trazer sérios problemas aí para o seu banco de dados, tá? E aqui no slide seguinte tem uma figura, vou ver se eu consigo aqui ampliar um pouco. Ele está bem pequeno. Uma figura aí de um SGBD, né? Todas as ferramentas que ele tem. Então, basicamente, você vai ter aqui um banco de dados, onde você tem discos, né, que vão armazenar as informações. Pode ser um armazenamento distribuído, por exemplo, né? Mas esses dados aqui, você tem lá os bits e bytes armazenados, mas você tem a visão de metadados, né? É como se eu estivesse enxergando o banco de dados por cima, ok? Isso aí vai montar o seu banco de dados, mas além dos dados que você tem aqui, você tem várias outras ferramentas que te permitem trabalhar com aquele banco de dados, tá? É isso que os próximos slides aqui eles vão definir para a gente, né? O que é cada elemento desse, né? O que cada elemento desse aqui permite te ajudar e contribuir para a manutenção do banco de dados, né? Então, a gente vai precisar falar um pouco também sobre cada elemento disso aqui, qual que é a importância, né? E como é que esses elementos se relacionam com um banco de dados, ok? E aí, o que vocês acharam? Muita dúvida ou foi tranquilo essa parte inicial aí do capítulo? Tranquilo, Eduardo? Então, o que a gente vai fazer daqui para frente é dar uma olhada nesses componentes, o que cada componente desse está fazendo, pelo que eles são responsáveis, né? E
E aí a gente vai entender como é que é o funcionamento de um banco de dados por trás, né? Porque você vir e acessar a interface gráfica lá do MySQL Workbench, por exemplo, né? Você vai lá, monta as tabelinhas, seleciona duas tabelas, marca um relacionamento entre elas, tranquilo, né? Mas por trás ali, o que está acontecendo? A gente precisa ter uma visão dessa também, né? Não só essa visão ali de usuário da interface gráfica do banco de dados, mas também uma visão por trás, ter uma noção, pelo menos, do que tem ali embaixo daquela interface que você está usando, tá? Então, isso é importante também, por isso que vocês estão tendo essa disciplina, né? Porque a gente não pode ficar só nessa parte mais em cima aqui, enxergando as informações de uma forma mais bonitinha, né? A gente tem que ter uma noção de como o sistema que gerencia todo esse banco de dados, como é que ele funciona, tá? Então, por isso que a gente está vendo tanto, a gente já viu uma parte de interface com o banco, mas a gente vai ver alguma coisa de codificação, de código mesmo, né? Para saber como é que funciona isso também em nível de código, tá certo? Então, é bom a gente saber essas definições. Então, por isso que a atividade que a gente passou nessa quinzena é para vocês fazerem o quê? Montar um glossário sobre esses elementos, né? Então, a gente entender, por exemplo, o que é o otimizador do sistema de gerenciador de banco de dados. Então, aqui já teria, por exemplo, uma expressão que vocês poderiam usar. Então, a ideia do glossário é montar isso aí, montar um conjunto de expressões e informar o que essas expressões significam, para a gente começar a se acostumar com esses termos, né? O que é o DDL? O que é o DCL? DML, né? Quase IML. QBE, né? Tá cheio de termos aqui que a gente pode colocar lá no glossário, né? O Eduardo já falou aí que já enviou os dois dele, né? Então, basicamente, a atividade é essa. Vocês vão estudar esse capítulo, estudar os slides que a gente fez aí também, tá? E aí vocês vão definir lá as duas expressões, não precisa ser uma palavra só, não, tá? Podem ser expressões também. Então, as duas expressões que você selecionou e que ninguém ainda tem utilizado lá no glossário, né? Dá uma checada primeiro, antes de publicar, verifica se alguém colocou aquele termo lá para não dar termo repetido, tá certo? Então, você não precisa ser um termo sozinho, tipo executável, que é uma palavra só, não. Vocês podem colocar aqui, por exemplo, compilador, linguagem hospedeiro. É uma expressão, é um termo que está dentro do assunto, tá? Então, por exemplo, pré-compilador, pode usar também, não precisa ser só compilador, né? Então, vocês podem usar palavras conjugadas, né? Analisador sintático, né? Não precisa colocar analisador, até porque analisador em banco de dados não faz muito sentido, né? Você pode ter um monte, mas você tem que colocar a expressão completa, analisador sintático, é isso aqui, tá certo? Então, o trabalho é bem simples, só tem que tomar cuidado de checar o que já colocaram antes, tá certo? Beleza, galera? Tranquilo? Essa segunda parte aí do capítulo. Larissa, tranquilo essa segunda parte? Tranquilo, professor. Beleza. Então, na semana que vem, a gente continua, então, com a apresentação dos trabalhos, né? O grupo da Larissa, do Gabriel, que eu acho que ele saiu, e devem apresentar semana que vem. E aí a gente fecha esse capítulo e aí eu já apresento a próxima quinzena, né? A gente já está chegando aí
nos finalmente do período, né? Como a gente viu lá, acaba dia 10 de setembro, né, o período, né? Então, a gente já está chegando aí nos finalmente da disciplina, tá? Infelizmente, eu estou vendo que a gente não vai conseguir usar laboratório, né? Vai ser uma pena isso aí, mas na medida do Professor, mas possível. eu vi hoje que saiu que vai começar as aulas principalmente para os finalistas que precisam de laboratório. Uhum. Isso, eles vão. A gente até conversou isso no início, tá, Bruna? Eles lançaram isso, foi, se eu não me engano, sexta passada. Foi na sexta passada que eles lançaram essa portaria. Só que eles deram uma incumbência de organização dessas aulas práticas, né, para cada campus. Então, cada campus vai organizar a sua, né? No caso do nosso, pelo que eu vi até agora, eles vão dar preferência ao pessoal do ProEja. Digamos assim, pelo que os dados que eles levantaram lá, foi o tipo de curso mais afetado pela pandemia. Então, eles devem priorizar esse pessoal, tá? Mas realmente você tem razão. Aqueles que estão nos últimos períodos, eles vão ser priorizados também. Mas, infelizmente, não é o nosso caso, né? O pessoal que está fazendo infraestrutura de banco de dados está no segundo período, não é o último ainda. Então, a gente não vai ter essa prioridade aí, né? Mas, na semana passada, eu tinha até falado com vocês, eu já fiz a requisição com o coordenador do curso de ter aula prática, né? Mas ele falou, ele não tem certeza se isso vai acontecer, né? Mas ele já repassou essa requisição para cima, né? Mas a gente tenta, mas vamos ver se vai dar certo ou não, ok? Mas na medida do possível, a gente vai estar fazendo aqui a parte prática, eu mostrando aqui para vocês como é que usa, passando vídeos aí para vocês darem uma olhada também, né? Na medida do possível, a gente vai tentar ajudar vocês a entender esse processo, tá bom? Banco de dados é um pouco mais complicado, porque eu acho que é a única disciplina que vocês têm nessa área, né? O curso de vocês. Sistemas operacionais eu já fico um pouco mais tranquilo, porque vocês vão ter outras matérias no terceiro período que vão mexer muito com codificação e etc. E aí, semestre que vem, eu acho que a gente tem mais chance de conseguir trabalhar em laboratório. Agora, esse semestre eu não tenho grandes expectativas, não, tá? Pelo menos para esse curso, para esse período aqui em específico, tá? Beleza? Podemos fechar ou vocês têm alguma dúvida? Não? Tranquilo? O Eduardo já falou tranquilo às 7h06, então ele deve estar tranquilo até agora. O Emanuel, eu acho que o Emanuel só apresentou e foi jantar. Não, ele está aí, ó. Isso, tô aqui. Beleza. Então tá, galera, a gente vai, eu paro por aqui, daqui a pouco, não sei quem daqui faz, acho que quase todos, né? Daqui a pouco tem também a de sistemas operacionais, às 8h. Tá certo? Então, até daqui a pouco, para quem for para sistemas operacionais, e até semana que vem para quem não for. Beleza? Um abraço aí, valeu. Valeu, professor. Valeu, Larissa.